o Remo anunciou 3 jogadores, inclusive os 3 já estão no Bainão e a gente... Cadê aqui? Eu vou até pegar aqui para pegar Freitas. Cadê o grupo azul? Tá aqui. Tá. O da esquerda é o Freitas, o do meio é o Marrone e o da direita é o Kaique. Esses são os novos contratados do clube do Remo. A gente vai falar de cada um deles, né? Conforme adiantado, inclusive, pelas redes sociais, né? Muita gente já estava falando deles antes. O Kaique Almeida, de 20 anos, acertou com o Leão, zagueiro. Além dele, o volante Freitas, de 22, também foi anunciado. Ambos chegam com contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro e vêm emprestados do Fluminense. 2 jogadores aí que estiveram na base lá em Xerém. O Kaique também passou pelo Sub-21 do Watford, na Inglaterra, e o defensor tem apenas uma partida como profissional. A única experiência no time de cima foi a 2ª rodada do Cariocão desse ano. Tem contrato até 2029 com o Flu e chega com o Leão, com os salários divididos entre o Fluminense e o Remo. Já o volante Freitas foi revelado pelo Atlético Cearense. Antes de chegar ao Flu, ele chegou a ser emprestado ao Tianguá e depois Tianguá da 3ª divisão Fluminense. estadual lá do Ceará. Justamente, ele não se firmou também por lá e jogou no Sub-23 do Fluminense em 2024. E ele foi relacionado para uma partida da Sul-Americana no time principal desta temporada, tá? E a dupla contratada pelo Leão já realiza exames médicos e já está integrada ao quadro azulino. Outro contratado pelo Remo foi o atacante Marrone, de 26 anos. Ele estava no Midtjylland, da Dinamarca. Chegou a Belém nesta madrugada e já está também no clube para fazer exames. Ele foi revelado pelo Vasco da Gama, onde ele se tornou profissional. Também com a camisa Cruz Maltina, fez 84 partidas e 11 gols, Mataus. E o desempenho chamou a atenção do Galo, que investiu 20 milhões para contratar o atacante quando ele tinha 21 anos. Pelo Galo, fez 63 jogos e marcou 10 gols, foi bicampeão mineiro. Depois, em 2021, o atacante foi vendido ao Midtjylland, da Dinamarca, que pagou 3 milhões de euros. E após 11 jogos pela equipe dinamarquesa, o atacante voltou ao Brasil por pedido do então técnico do Fluminense, Fernando Diniz. Emprestado ao Flu, atuou em 2022 e 2023, fez apenas um gol, retornou para a Dinamarca depois do período de empréstimo e agora chega ao Remo com contrato até o final da Série B. O Mataus. E a gente tem agora as características, né, do Marrone, que é um jogador promissor, mas que teve problema também com lesão, né, Mataus? A gente estava até averiguando aqui, ele passou por uma lesão séria lá na Dinamarca, ficou mais de um ano sem entrar em campo. Ele teve a lesão no final de 2023 e só voltou a jogar em janeiro desse ano, quando ele fez um amistoso. Tem alguns portais que mostram que ele não jogou, mas ele jogou, mas não foi um jogo oficial, foi esse amistoso contra o Salzburg, em janeiro ainda. Então ele teve uma lesão, pelo que eu pude ver, foi a LCA, e ele ficou um tempão parado. Só que a boa notícia é que pelo menos ele já voltou a entrar em campo, não vai precisar fazer todo aquele tratamento ainda, mas é um jogador que vai precisar de um trabalho cuidadoso do NASP. A gente tem aqui, como exemplo no Remo, um Pedro Rocha, que no primeiro ano pós-lesão no Criciúma não foi bem, e nesse ano ele começa a se soltar um pouquinho mais. Então o Marrone é um cara com um grande nome no futebol, surge com uma grande promessa, foi vendido muito bem, joga na ponta direita, ele que é canhoto, joga como centroavante também, aquele centroavante mais móvel, e também joga na ponta esquerda. Então ele faz as 3 funções do ataque. Ele ficou muito mais conhecido como um jogador de finalização e de drible, só que tem esse porém, né, cara? Como que ele vai chegar ao clube do Remo e em quanto tempo ele vai estar pronto para jogar? Se ele entrando no time, por exemplo, na ponta direita, muda um pouquinho a característica que vem com o Janderson. O Janderson é muito mais de explosão, de atacar aberto, e o Marrone por ali seria um cara muito mais de trazer por dentro. Na ponta esquerda, também teria uma diferença do que vem entregando o Pedro Rocha, porque se ele jogar na ponta esquerda, ele atacaria muito mais a linha de fundo.
E como centroavante, ele é mais parecido com o que o Davó deve entregar para o Remo nessas próximas rodadas. Então, eu acredito que é um nome interessante, é uma aposta interessante, só que eu não vejo o Marrone hoje chegando como um status de ele vai mudar o time do Remo. Ele vai precisar de um tempo e aí sim ele pode entregar o potencial que ele já entregou em anos anteriores, principalmente de 2022 para trás. Tem muita gente perguntando aqui se já é, por exemplo, influência do Braz ou se é influência do Papelinha aí dessas contratações. Você tem alguma notícia sobre isso, Michel? Braz? Já é o Braz atuando. Braz atuando e jogadores com aval dele. Discordo um pouco do Mataus. Ele é um centroavante móvel, mas não vejo ele muito pelos lados, principalmente nos últimos anos. Jogador mais camisa 9. Depois da lesão, né? Pra saber como é que ele vai voltar. Jogador mais camisa 9. E eu tava olhando aqui, eu ia dizer que acho uma boa contratação. Jogador de qualidade. Jogador de prateleira de Série A. Não é um jogador de Série B. É um jogador de prateleira de Série A. Mas também é um atacante que nunca entregou 10 gols na temporada. Sim. Tava vendo os números dele aqui e até me chamou a atenção, porque ele surge muito bem no Atlético Mineiro ali. E eu pensei que ele já tinha ultrapassado essa marca. Mas ainda assim, para você ver o nível do futebol brasileiro como tá, né? Ainda assim considero uma excelente contratação. Só um ponto de interrogação nessa questão da lesão, que aí quando o jogador volta de lesão, realmente às vezes ele precisa de um pouco mais de tempo e vamos ver como é que ele vai estar. Agora... Só um ponto, Michel, a galera tá brigando, uns dizendo que ele é centroavante, outro de lado, ele joga nas 3. Mas como fala o Michel, ele surge como jogador de lado e vira centroavante. Isso. E nos últimos anos jogou muito mais como centroavante. Mais ou menos a mesma história do Davó. Mas ele já fez essas outras funções também. Mas eu concordo com o Michel que provavelmente ele vem muito mais como esse cara centralizado mesmo. Ele vem para 9 e aí eu acredito que o Davó pode ir para o lado. Eu acredito que o Davó pode ir pro lado. Esse Remo dessa temporada, aliás, desde o ano passado, né? Aliás, eu acho que é o principal legado, inclusive, do Rodrigo Santana com o Remo. É fazer com que a montagem desse time tenham atletas que façam mais de uma função. Mas hoje no futebol a maioria dos times funciona assim, mas o que a gente observa nesse Remo é que jogadores não importa se é da defesa, no meio do campo ou no ataque, são jogadores que não fazem apenas uma função, que não são especialistas em apenas uma função. Já vem acontecendo isso no futebol como um todo, João. Não é o Rodrigo Santana que deixou esse legado. Se a gente fosse falar disso, por exemplo, no ano passado, o Hélio usava isso como argumento, trazer jogadores que faziam 2, 3 posições. É algo comum no futebol hoje. Até mesmo o jogador da base, por exemplo, quando ele surge, ele já vai logo sendo testado em 4, 5 posições, que é pra ver onde é que ele vai render melhor. Então acho que... Mas falando sobre janela agora, a gente já bateu aqui o martelo que são boas contratações, ou só do Marrone? Porque eu confesso que o Freitas e o Kaique eu não conheço. Pra mim são 3 apostas, mas a gente tem até a arte ali dos outros jogadores, né? Você pode colocar pra gente aí o Freitas ou o Kaique. São jogadores que são mais aposta ainda. Eu acredito que são atletas que vêm ali de um patamar que é o que mais chama a atenção. O Kaique, por exemplo, é um jogador de 20 anos, ele é zagueiro pela esquerda, ele é canhoto, ele tem um potencial nas categorias de base. Mostrou um bom acerto no passe longo, mais de 50% dos passes longos que ele tentou, ele acertou. Bom jogo aéreo nas categorias de base, mais 67% de vitórias no jogo aéreo, mas ele só fez um jogo profissional. E na Inglaterra, quando ele passa lá no Watford, ele só joga na base também. Então, esse é um ponto. É um jogador que... para mim, é muito claro, é o tipo de jogador que a gente tinha que formar. Mas como a gente não formou, a gente tem que contratar emprestado e aí ver se dá certo ou não dá. O Jonilson olhando isso deve estar... O Jonilson tem mais jogos profissionais do que o Kaique, por exemplo. Pois é, enfim. Na defesa, é porque para alguns caras virem, outros vão ter que sair. Por exemplo, para o Marrone chegar, um cara de lado de campo, por exemplo, teve que sair o Gabriel Martins. Sim. Foi mandado embora. Já não é mais jogador do Remo, foi notícia que inclusive a gente trouxe até ontem na programação. Foi confirmado também ontem à tarde a saída do Ítalo, que inclusive já assinou
com o ABC de Natal. Então já chega aí mais um atacante também que, no caso, o Marrone também faz dessa. Sim. Né? Então, meus amigos, quem que sai aí na defesa? Porque Acho senão... que não sai ninguém. Será? Não sai ninguém. Eu vejo... Rafael? Se tiver que ir embora alguém, se tiver que mandar embora, porque por questão de folha e tudo mais, para não ficar tão inchado assim, sim, eu vejo óbvio. o cara que eu vejo que hoje sai é o Rafael Castro. O Remo hoje tem 6 zagueiros. Que a gente sempre bate na tecla de que 6 zagueiros é legal assim para 5, 6, né, para você ter. Só que são 6 zagueiros que querem jogar. Sim. E aí você vai ter que deixar 2 sem ir nem no banco. Sem treinar às vezes. Sem treinar, entendeu? Esse é o risco. E aí essa gestão precisa ser muito bem feita, porque o menino aí, ele vem... O Kaique, né? Ele vem, apesar de ser novo, mas vem com expectativa de ser aproveitado. O Fluminense não vai emprestar o cara pro cara ser banco. Se ele for pra ser banco, pra não jogar, ele fica lá. A intenção Sem ser justamente é dar rodagem pro cara. Ou seja, se ele vai ser relacionado, alguém vai rodar. Sim. Então você vai tirar... É o Rafael Castro, cara. Pra mim, se for pra tirar alguém, é o Rafael Castro. Porque hoje o Remo ele tem um titular absoluto pra mim, que é o Reinaldo. Tem Klaus e Camutanga, que por questões clínicas e físicas não dá pra cravar quem é o titular, porque o Klaus aguenta um jogo e no outro a gente não tem certeza se ele vai estar em campo. E aí ele tem outro zagueiro, por exemplo, o Alvarinho, que não é um jogador que te dá confiança na defesa. Mas é um cara que sempre entra. Ele entra, mas para fazer outras funções e às vezes para mudar o esquema. Ele entra como volante, ele entra como um zagueiro no sistema com 3 zagueiros e não disputa diretamente. O Kaique, eu vejo ele como um reserva para o Reinaldo. Só que um reserva para o Reinaldo que vai fazer talvez 3 jogos no ano. Porque se tudo der certo pro Reinaldo, ele vai ser titular do campeonato inteiro. Então acho que é isso, cara. E, pelo fato de ele ser canhoto, faz uma diferença sim para ele ser essa peça. Mas de resto, por exemplo, o Remo hoje, para mim, tu tendo todo mundo à disposição e tu perdeu o Klaus e Camutanga. Para mim, o ideal seria até tu botar o Caio Vinícius na zaga e botar alguém no meio de campo. Porque, para mim, o Rafael Castro ele não tem um nível de um elenco para brigar lá em cima. Ele pode ajudar em alguns momentos. Ele pode fazer 2 jogos? Pode. Mas aí tu traz um garoto desse, é porque alguém ainda vai deixar de fazer 2 jogos. Vamos mostrar os números do... É isso mesmo. Do Freitas, meio-campista, 22 anos de idade. Ele é cearense e também chega emprestado do Flu, o Mataus. O Freitas é um jogador que ele é um meio-campista que... O Remo até anuncia ele como meia, né? Mas ele já jogou na base como volante, já jogou também como meia um pouco mais aberto, um meia mais adiantado, um meia mais próximo do gol. Mas o que mais me chamou a atenção nele é a característica. Ele é aquele jogador que pisa na área, o cara que conduz a bola. Ele não é aquele meia para ficar ali atrás, como por exemplo... Comparando diretamente com o Daniel, ele não tem a característica do Daniel, de ficar ali atrás, de ficar segurando ali. O Freitas é muito mais um segundo volante que pode fazer a função de meia. É um jogador que acertou bastante dribles, é uma característica dele. Passes para frente, é um jogador bem vertical, acertou mais de 62% dos passes para frente. Então ele é esse jogador com essa característica, muito mais de tocar e passar, chegar até a área, tentar pisar dentro da área, tentar fazer os gols. Então ele é esse tipo de volante, esse tipo de meia central. Não gosto nem de chamar de volante, eu gosto de chamar de meia central, porque ele pode fazer essas funções dependendo da característica. E o Regis é o quê? O Regis, pra mim, é um meia atacante. Ah, tá. Só pra gente definir conceito. Eu tava na dúvida. Sim. Você tava falando, eu falei, poxa, mas... Então eu acredito que ele é aquele jogador que em característica... Qualidade não vou nem me arriscar a falar perto, mas em característica talvez se aproxime mais do que o Jaderson faz, porque o Pedro Castro não faz isso. O Pedro Castro está sendo utilizado em outra função. O Pavani poderia fazer, mas no Remo ele não está fazendo, ele está sendo muito mais na construção inicial. Não vejo no Daniel Cabral esse tipo de jogador. Então acho que o Freitas em característica é o jogador mais, como o Michel gosta de falar, o box to box, é o mais parecido do que o Jaderson faz, mas chega também para mim para ser um reserva ali, ó, 4ª, 3ª opção no máximo nesse time do Clube do Remo. É isso, meus amigos, são as contratações do Clube do Remo, né? E aí, Fenômeno Azul? Agora eu quero saber de ti, esses reforços animaram ou tu ainda tá desconfiado?
Comenta aqui embaixo o que tu achou das contratações e se tu acredita que agora o Leão vai embalar de vez na Série B. E não esquece, meu parceiro, se tu é azulino de verdade, já mete o dedo no like, compartilha esse vídeo com geral e te inscreve aqui no canal Leão Azul Marinho, que é onde a torcida se reúne para saber de tudo sobre o clube do Remo. Sem enrolação, direto do jeito que a gente gosta, ativa o sininho porque aqui a informação chega antes e com opinião forte. Bora subir esse leão. Até a próxima e saudações azulinas.